Bom, meus amores, boa tarde para vocês. Agora nós vamos dar início às nossas correções de interpretação da reportagem que nós trabalhamos, ok? Como vocês já sabiam, reportagens são textos jornalísticos. Nós encontramos aí reportagens em revistas, em jornais, e elas expõem detalhadamente informações sobre os assuntos, sobre vários assuntos. Na nossa reportagem que nós trabalhamos, temos aqui a questão de número 2, perguntando então que assunto foi tratado na reportagem. E de acordo com o que nós lemos, a reportagem fala sobre o tipo de alimentação dos astronautas em órbitas. Mostra como é a alimentação, como prepará-la, como deve ser, tudo lá no espaço, quando eles estão em trabalho. Então, este daqui é o assunto, ok? E aí, pensando sobre reportagem, qual foi o objetivo dessa reportagem? Foi divertir o leitor com histórias sobre a alimentação dos astronautas? Não, nós vamos ver que esse gênero reportagem, este estilo de texto, expõe informações detalhadas sobre determinados assuntos, não é mesmo? Conforme nós aprendemos. Portanto, no caso dessa reportagem que falamos, o objetivo é expor informações detalhadas sobre a alimentação dos astronautas. Falando aí da estrutura, nós vamos ver que a nossa reportagem, olha só, ela é dividida em parágrafo, certo? Assim como as notícias também. Nós vamos ver que tem subtítulos. No caso, como eu contei para vocês no nosso vídeo explicativo, havia 4 subtítulos. Quais são eles? Aquele alimentação no espaço hoje, sabor diferente, cuidados nutricionais e o próximo subtítulo em um futuro próximo. Então, não são 5, são 4. Nós havíamos contado no nosso vídeo explicativo. E aí, cada subtítulo aborda um aspecto específico da alimentação dos astronautas, tá? Cada subtítulo traz aí informações específicas que vão complementando aí a reportagem. Naquela reportagem tem título? Sim. E linha fina? Não. Nas notícias que nós estudamos, sempre tinha uma linha fina, aqueles escritos em azul embaixo, onde complementava a informação do título. Só que nessa reportagem, nós vamos ver que só tem título e depois já cai para o primeiro parágrafo. Então, nós vamos ver que só tem título, linha fina não. Então, não vamos marcar essa opção. E aí, falando dos parágrafos, nós vamos entender que os 3 parágrafos iniciais da reportagem têm o objetivo de apresentar o assunto a ser abordado no corpo da reportagem. E também tem o objetivo de despertar a curiosidade do leitor para a leitura do texto. Como eu havia explicado para vocês, iniciou falando que lá no espaço não fazem entregas de comidas. Iniciou falando aqui, no segundo parágrafo, que eles têm aí algumas dificuldades para se alimentar e também algumas dificuldades em fazer tarefas simples. E depois concluiu dizendo que houve uma evolução, certo? Que antes se alimentavam aí com esquisitos tubos de comida em pasta, agora já se alimentam com pratos que são parecidos com os dos dias atuais. E aí já começa falando sobre a alimentação no espaço hoje. Ou seja, esses 3 primeiros parágrafos quer despertar o leitor, quer despertar a curiosidade dos leitores e também fazer uma apresentação geral
do conteúdo da reportagem. Falando aí desses parágrafos iniciais, pediu que nós fôssemos agora localizar, algumas informações para então responder essas perguntinhas. Letra A. O que é preciso levar em consideração para a escolha dos alimentos a serem consumidos pelos astronautas no espaço? Nós vamos ver que precisa considerar essa ideia de que devem durar sem refrigeração e precisa ser também fácil de preparar. De acordo com o que mostrou no texto, essas duas informações aqui, essas duas considerações precisam ser entendidas, precisam ser consideradas quando se trata aí de consumir alimentos lá no espaço. Então, são esses dois requisitos que eles precisam considerar quando o assunto é alimentação. Pensando aí agora na letra B, olha só. De acordo com o texto, a microgravidade, ou seja, a quase ausência de gravidade, pode gerar dificuldades para as atividades rotineiras, como a alimentação. Isso é verdade. A tia discutiu com vocês que lá no espaço as coisas parecem leves demais, então é como se tudo ficasse flutuando. E aí tá assim, que dificuldades seriam essas? Identifique pelo menos uma. Essa é uma resposta pessoal, mas nós vamos entender, que eles com certeza poderiam ter dificuldade em ingerir líquidos como café, água, refrigerante, porque esses líquidos iam ficar flutuando, e aí se entornasse poderia danificar os equipamentos. Então são tudo coisas aí que é fácil de fazer aqui na Terra, porque estamos de pé em terra firme, e lá no espaço com certeza, devido a essa ideia da gravidade, ia ficar flutuando. Imagina tomar um café lá. O que ia acontecer com o líquido? Ia entornar. Ou será que ia conseguir acertar na boca direitinho? Então, aqui pode ser um exemplo da dificuldade que eles podem ter. Continuando na letra C, nós tínhamos aqui duas frases. A frase original e a frase reescrita. E aí tá dizendo, felizmente houve uma evolução muito grande no quesito alimentação. Frase reescrita. Houve uma evolução no quesito alimentação. É uma frase lá do nosso texto, tá? Do terceiro parágrafo. E aí pediu, sublinhe na primeira coluna as palavras eliminadas. Nós vamos ver que tiraram a palavra felizmente e muito grande, certo? Aí disse assim, a retirada dessas palavras tornou difícil a compreensão da informação? E aí, gente, nós vamos ver que, felizmente houve uma evolução muito grande no quesito alimentação. Houve uma evolução no quesito alimentação. Nós vamos ver que não está comprometendo o sentido. Dá para entender a informação. Qual a informação que essas frases transmitiram para nós? É que houve uma evolução quando o assunto é alimentação. Então, nós vamos ver que não há comprometimento da informação principal. Ou seja, continua compreensível a ideia de que houve uma evolução na alimentação dos astronautas. Por quê, gente? Essas palavras, felizmente e muito grande, revelam apenas a opinião do autor. Apenas aqui, a opinião de quem escreveu essa reportagem. Falar, felizmente, houve uma evolução. Ou seja, esse felizmente e dizer que a evolução é muito grande é uma opinião do autor. E assim, dando continuidade, nós temos aqui os subtítulos, certo? Da reportagem e as informações que eles transmitem aí. Nós vamos ver, que quando fala o subtítulo Alimentação no Espaço Hoje,
transmitiu a informação sobre a alimentação dos astronautas, dizendo que evoluiu nos últimos tempos. No subtítulo Sabor Diferente, falou um pouquinho sobre a microgravidade, dizendo que interfere no aroma e no sabor dos alimentos. Essa foi a informação que esse subtítulo transmitiu. E cuidados nutricionais, está falando um pouquinho sobre as escolhas dos alimentos e o que precisa considerar, né, antes de levá-los aí para o espaço, para que os astronautas possam comê-los. Número 7. Qual é a ideia central presente no subtítulo Em um Futuro Próximo? Aqui tem uma sugestão de resposta. Olha só. No futuro, espera-se que a alimentação dos astronautas provenha de uma fonte renovável, tendo em vista que eles podem ficar muito tempo no espaço. Neste subtítulo, Em um Futuro Próximo, temos aqui essa imagem, que é uma representação artística de uma estufa, ou seja, onde lá eles pudessem cultivar alimentos. Então, essa é a ideia principal. Transmitir aí, ó, essa ideia de que os astronautas podem cultivar os alimentos lá no espaço, quando eles estiverem lá explorando, trabalhando, e assim, olha só, podem se alimentar melhor do que eles cultivam, ao invés de ficar levando muitas coisas para lá. Para finalizarmos, na nossa reportagem apareceu essas 3 imagens aí, certo? E cada uma delas apresentavam aí as legendas, ok? E aí eu perguntei para vocês, ó, avalie a relação entre cada foto e a legenda. É possível dizer que a legenda faz o quê em relação a essas imagens? Nós vamos ver que ela complementa a imagem. Não basta apenas pôr imagem. Quando o assunto é reportagem, nós vamos ter aí legendas também acompanhando essas imagens. E aí essas legendas, esses escritos que tem embaixo das imagens, torna essas imagens mais compreensíveis. E também ajuda a complementar o texto, certo? Na notícia também nós vimos isso, lembra do carro voador? E então, na reportagem é a mesma coisa, ok? Elas complementam aí, as legendas complementam as imagens, que complementam também as reportagens, tornando ela aí melhor para poder entender. O que diferencia a terceira imagem das 2 primeiras? Nós vamos ver, ó, falando aí da terceira imagem, que é essa daqui, com essas 2 aqui. Nós vamos ver que a terceira imagem é uma representação artística, ou seja, é um desenho. Por quê? Nós ainda não temos a criação, não existe essa criação ainda. Não existe essa estufa em Marte. Essa imagem é só uma opção para poder representar como seria essa estufa. Já essas 2 imagens aqui são verdadeiras, falando aí da bandeja, que é usada pelos astronautas, e os profissionais que preparam, né, os vegetais aí para poder levá-los a Marte. Ou a Marte não, ao espaço, certo? Então, ó, eu espero que vocês percebam que as 2 primeiras são fotos verdadeiras e a terceira é um desenho, porque ainda não existe estufa em Marte. Essa opção aí foi para apresentar um desenho de como seria essa estufa. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham acertado e qualquer coisa a tia está à disposição.